Você já escutou alguém dizer assim: eu sou contra o dízimo, porque o dízimo é da lei e eu estou debaixo da graça? Não vá embora não, porque eu quero tratar desse assunto com você e trazer esclarecimento do assunto à luz da Bíblia. Então, logo depois da vinheta, a vontade de volta. Talvez um dos mais polêmicos assuntos acerca da Bíblia nos dias de hoje é sobre a questão do dízimo. Dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, recebemos e entregamos a 10ª parte a Deus na sua casa. Tem muita gente hoje até fazendo tese de doutorado contra o dízimo. Outros pegam os excessos daqueles que não têm compromisso com a ética cristã e fazem das ofertas e dos dízimos entregues na igreja uma fonte de enriquecimento pessoal para se oporem à prática do dízimo. Então, eu gostaria de tratar dessa matéria com você. Primeiramente, discordando frontalmente dos camelôs da fé, dos aproveitadores, daqueles que usam técnicas e métodos nada republicanos, nada bíblicos, para auferirem vantagens financeiras, usando as coisas espirituais como um produto para se enriquecerem, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, o púlpito num balcão de comércio, os crentes em consumidores, objetivando lucro. É comum você escutar por aí pequenas igrejas, grandes negócios, onde pessoas inescrupulosas plantam igrejas como uma empresa particular ou como uma franquia, cujo propósito é produzir lucro e não pregar o evangelho. Pessoas que usam de mecanismos místicos e sincréticos para arrecadar dinheiro, para encher o bolso dos líderes que se transformam em grandes investidores, explorando a fé dos incautos. Nós somos certamente, as Escrituras certamente, reprovam essa prática, e nós acentuamos isso. Não podemos concordar com essas práticas. Por outro lado, existem aqueles que querem encontrar justificativas para não serem dizimistas. E alguns dizem assim: bom, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, eu estou debaixo da graça. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, não é verdade que o dízimo é só da lei. A Escritura, de forma muito clara, nos informa em Gênesis capítulo 14, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei, sacerdote e Salém. E Abraão está aqui 400 anos antes da lei ser dada por Moisés. Portanto, limitar a prática do dízimo à lei não é uma afirmação consistente à luz das Escrituras. É claro que o dízimo fez parte da lei. Porém, o dízimo está vigindo ainda hoje. Por exemplo, Mateus 23, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está aqui combatendo o dízimo, ao contrário. Ele está combatendo uma prática equivocada dos fariseus que faziam do dízimo uma espécie de amuleto espiritual, dizendo: se você é dizimista, então o resto está tudo bem. Ainda que você negligencie o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé.
A misericórdia, a justiça e a fé são lei, assim como o dízimo também faz parte da lei. Se eu estou desobrigado de entregar o dízimo porque é da lei, eu estaria também desobrigado de praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque também são da lei. Jesus então fecha o assunto dizendo, devias fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos. Então Jesus não está combatendo, mas está referendando a prática do dízimo. Outros dizem, bom, eu não sou dizimista porque o que eu ganho não sobra. Bom, as pessoas que pensam desta maneira estão com a lógica falsa, equivocada, errada. Porque dízimo nunca foi e jamais será sobra. O que a Bíblia ensina é que os dízimos são primícia. Está lá em Provérbios 3,9, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão de vinho os teus lagares e de frutos os teus celeiros. Ou seja, Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia. É por isso que lá no livro de Ageu, quando o povo trazia as sobras para Deus, ele assoprava. Ele não aceita sobra. Ele é Deus de primícia. Então não espere sobrar para ser dizimista. Dê, ou entregue, melhor dizendo, a Deus as primícias e ele vai suprir todas as suas necessidades. É promessa dele. Terceiro, alguém diz, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Ok. Preste atenção. Dízimo é dívida. Quando eu retenho o dízimo, diz o texto bíblico, eu estou roubando de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter o que não é nosso é roubo. Eu não posso omitir a entrega do dízimo no argumento de que eu estou dando uma oferta. Primeiro eu pago a dívida e depois eu faço a oferta. Então uma coisa não substitui a outra. Quarto, a pessoa diz o seguinte, olha, eu não sou dizimista porque eu acho que a igreja não administra bem. Então eu administro o meu dízimo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, o seu papel é entregar na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Lá no passado, havia uma tribo, a tribo dos levitas, que não recebeu terras para cultivar, para lavrar, para produzir. Eles tinham uma dedicação exclusiva à causa de Deus, ao templo, ao culto, às cerimônias. E então as outras tribos traziam os dízimos para o sustento da tribo levítica. De igual forma, hoje, lá 1 Coríntios capítulo 9, aquele que vive do altar, aquele que trabalha no altar, aquele que se dedica de tempo exclusivo à obra de Deus, deve viver também desta obra. Deus é o Deus da provisão. E hoje nós não temos apenas o sustento pastoral, o sustento dos missionários, mas nós temos também construção de templos, construção de creches, construção de orfanatos. Nós temos hoje uma robusta obra social a ser feita, nós temos missionários a serem enviados, nós temos a manutenção da casa de Deus. E Deus não é Deus que precisa ficar com pires na mão, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas requer do seu povo fidelidade na entrega dos dízimos, porque é desta maneira que Deus, de forma honrada, supre as necessidades da sua casa. Eu quero então aqui mostrar para você algumas coisas. Primeiro, quais são os perigos em relação ao dízimo? O primeiro perigo é reter o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, eu não posso entregar parte no argumento de que estou entregando tudo. Reter é roubar, na linguagem do profeta Malaquias. Segundo, eu não posso subtrair o dízimo. Trazei todos os dízimos. Em outras palavras,
eu não posso reter e eu não posso também diminuir. Eu não posso ficar com o que não é meu e eu não posso ficar com parte do que não é meu. O dízimo é santo ao Senhor. Terceiro perigo, é o perigo de administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não sou administrador, porque o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor, tem que ser entregue na casa do Senhor. Mas ainda, o perigo de subestimar o dízimo. Em que te roubamos? Foi a pergunta do povo. Nos dízimos das ofertas. Mas isso é tão pequeno. Eles pensaram. Não, não é tão pequeno. Eu não posso subestimar esse assunto. Porque quando eu sou infiel na administração do dízimo, eu estou primeiramente roubando a Deus. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Rouba não só a Deus, rouba a nós mesmos, porque nos privamos de bênçãos que Deus teria a nos dar. Deus prometeu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Quando eu transgrido um preceito divino, quando eu não obedeço a uma ordem expressa de Deus, eu estou privando a mim mesmo da bênção correspondente da obediência. Mas ainda, eu roubo os outros, porque o versículo 12 diz que todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando as nações olham para o povo de Deus e vê este povo feliz, vê este povo prosperando, vê a bênção das janelas abertas sobre este povo, as nações olham e dizem, esse povo tem algo de especial. Mas se a igreja se omite, desobedece, transgride, não pratica o que Deus manda, vem as sanções da aliança e então as nações olham, olha, puxa vida, eles não são cristãos? Olha como é que eles estão. Então, reter o dízimo é roubar a Deus, é roubar a nós, é roubar aos outros. Bom, mas tem promessas? Tem promessas. A primeira promessa que o texto nos oferece são as janelas abertas dos céus. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É curioso que Deus sabe que o homem tem um apego ao dinheiro. Aqueles que são contra o dízimo são os que não são dizimistas. Eu sou pastor há 43 anos e eu nunca vi um dizimista reclamar de ser dizimista. Ou eu nunca vi um dizimista ficar mais pobre porque é dizimista. É melhor você ter 90% com a bênção de Deus do que 100% sem essa bênção. Então, quando você é fiel a Deus, Deus honra você. E as janelas do céu são abertas, não só de bênçãos materiais, bênçãos pessoais, bênçãos emocionais, bênçãos financeiras, bênçãos familiares, bênçãos espirituais. Ninguém transcende a Deus em termos de generosidade. E Ele promete janelas abertas aos céus. Segundo, Deus promete uma bênção sem medida. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Você está com dúvida? Você tem medo? Você ainda está apegado ao dinheiro? O dinheiro ainda é o seu Deus. E Jesus chamou dinheiro de mamon. Jesus chamou dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. A Bíblia chega a dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. De tal maneira que, se você pôr o seu coração no dinheiro, você não vai ser um dizimista fiel. Mas se você entender que tudo que você é e tudo que você tem veio de Deus, você não é dono, você é mordomo, você é administrador dos bens do próprio Deus e que Deus requer de você fidelidade na entrega do dízimo, que é uma espécie de emblema da nossa fidelidade a Deus, então bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida. Faça uma prova, faça um teste. Deus está dizendo, pode fazer. Deus não vai decepcionar, Deus não vai deixar você frustrado. Mas em terceiro lugar, quais são as promessas?
Deus promete repreender o devorador. Veja você, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai tapando a boca do devorador, na medida em que você confia nele, e você deposita nele a sua esperança, e você sabe que ele é o seu provedor, você sabe que ele é o seu salvador, você sabe que a sua vida está nas mãos dele, você não está fiado no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu poder, na sua riqueza, você está confiado em Deus, que é o seu provedor. Então você é fiel a ele. Mas, ainda, você vai ter como promessa uma felicidade plena, todas as nações vos chamarão felizes. O Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre esta questão, diz que mais bem-aventurado é dar que receber. E nós precisamos entender que o dízimo é uma questão de fidelidade. Também é uma questão de proporcionalidade. Ou seja, uma pessoa pode entregar R$1.000 e outra entregar R$10. É possível que o que esteja entregando 10 esteja sendo fiel, o que esteja entregando 1.000 não esteja sendo fiel, porque Deus não olha a quantidade. Foi por isso que Jesus estava lá no pé do gasofilácio e viu as pessoas trazendo grandes quantias, e uma mulher depositou 2 pequenas moedas. Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo, está vendo essa aí? Essa mulher, ela ofertou muito mais do que os outros. Os outros deram da sobra, ela deu da sua necessidade. Então Deus não está aí preocupado com volume, com quantidade. Deus está preocupado, Deus está interessado, melhor dizendo, em honestidade, em integridade, em fidelidade. Deixo essa reflexão para você, porque esse assunto é sensível. E eu quero recapitular algumas coisas. Primeiro, talvez você está ferido, porque você se sentiu explorado por onde você passou. As pessoas tentaram arrancar o último centavo do seu bolso, como aquele que arranca a última lã da ovelha. Jamais nós podemos concordar com essa prática. Jamais nós podemos concordar com a ideia de igreja-empresa. Jamais nós devemos concordar com a igreja que não tem transparência na prestação de contas de cada centavo que entra na tesouraria da igreja. Somos radicalmente contrários a toda manipulação humana, a todo jogo psicológico para explorar as pessoas em nome da fé. Essa prática não pode ter da nossa parte qualquer apoio. Agora, não podemos também concordar com aqueles que criam mecanismos para tentarem se evadir deste compromisso de um servo fiel, que é um mordomo de Deus, e Deus requer dos seus mordomos que eles sejam encontrados fiéis. Recomendo você a leitura das Escrituras. Recomendo você ao exame da palavra de Deus. Eu, recentemente, não tão recentemente, há algum tempo, com o pastor Arival, escrevemos um livro para orientar as pessoas acerca deste momentoso tema. Dízimos e ofertas são para hoje? Esse livro foi publicado pela editora Ragnos. Se você tem alguma dúvida ainda, se você quer conhecer um pouco mais, recomendo a você a leitura desta obra. Mas recomendo que você faça a prova de Deus. Se você ainda não começou, comece. Entendendo que nós não temos o direito de reter, nós não temos o direito de subtrair, nós não temos o direito de administrar, nós não temos o direito de subestimar e nós não temos o direito de superestimar o dízimo, como os fariseus fizeram. Ah, eu sou dizimista até do endro, da hortelã e do cominho, então está tudo bem comigo. Não, o dízimo é uma parte da sua fidelidade a Deus, mas não isenta você de ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Agora, aqueles que são dizimistas, aqueles que têm essa experiência, são muito felizes e são muito gratos a Deus,
pelo privilégio de sermos cooperadores com Deus na expansão da sua obra, na expansão do seu reino. Então, deixo com você esta breve reflexão, na esperança de que a explanação deste assunto possa ter lançado luz na sua mente, possa ter constrangido você a continuar sendo fiel a Deus. Se ainda não começou, comece hoje mesmo a ser um dizimista fiel para a glória de Deus, para a felicidade do seu coração e para a bênção da expansão do reino de Deus no Brasil e no mundo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.